Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, pela TV Grandourados, levando a Palavra de Deus, esta semeadura maravilhosa da Palavra de Deus até você, o seu lar, a sua família, chegando através da transmissão da TV Grandourados, exatamente com este conteúdo bíblico, este conteúdo da Palavra de Deus. Um dos grandes desafios que a igreja e todo o que teme a Deus, todo verdadeiro crente em Cristo Jesus neste mundo enfrenta, é permanecer firme e inabalável na sua fé. Apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar dos momentos difíceis ou momentos fáceis, o grande desafio é permanecer fiel. O apóstolo Paulo, quando escrevia sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, o primeiro livro, ele diz o seguinte: olha, o que importa é que os homens nos reconheçam como ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de um dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. O que se requer de um verdadeiro cristão é que ele seja encontrado fiel, uma fé pura, cristalina no Evangelho, sem se misturar com as idolatrias do nosso tempo, com os valores do nosso século, sem se misturar e sem se contaminar com uma ética secularizada, mas aqueles valores claros, cristalinos do reino dos céus, conforme nos são ensinados pela palavra de Deus. Não vou dizer apenas pelo Evangelho, mas pela palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. É difícil vermos pessoas hoje com caráter firme e fiel, mas se você procurar, você ainda vai encontrar muitas pessoas deste calibre ou desta postura diante do mundo, diante da sociedade, diante de Deus, diante também dos homens. Então hoje eu quero fazer uma reflexão com você que te desafia a ser firme, a ser perseverante. A nossa reflexão bíblica hoje é em Daniel capítulo 3, a fornalha de fogo. Se você quiser acompanhar conosco a exposição do texto, pega a sua Bíblia e abra em Daniel capítulo 3. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. O livro de Daniel é um profeta do Antigo Testamento que descreveu sua profecia, viveu a sua vida, narrou a sua história, a sua experiência de comunhão com Deus e de fidelidade a Deus, não só dele, mas também dos seus companheiros Azarias, Ananias e Misael.
durante o período que eles viveram na Babilônia, por volta do ano 570, no período do cativeiro da Babilônia. No capítulo 3 do profeta Daniel, nós encontramos aquela narrativa da fornalha de fogo. Talvez você já leu na sua Bíblia essa narrativa da fornalha de fogo. Talvez você já ficou curioso, muitas vezes, ou curiosa, muitas vezes, com esta narrativa, com o episódio narrado por Daniel aqui no capítulo 3. O texto narra que Nabucodonosor, rei da Babilônia, o todo-poderoso Nabucodonosor, para mostrar a sua grandeza, resolveu então fazer uma estátua imensa, proporcional à sua empáfia, proporcional à sua glória, proporcional à sua arrogância, proporcional ao seu domínio. E diz aqui o texto que ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. De fato, era uma estátua muito grande, muito alta, quase 30 metros de altura, e ela ficou num local bem exposto para ser adorado. E o texto narra a história de 3 jovens que Nabucodonosor, quando dominou Israel, trouxe de Jerusalém para a Babilônia, homens de alta estirpe, primeiro escalão do governo, primeira classe: Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Esses 4 homens, depois a gente passa a conhecê-los como Daniel, continua tendo o nome de Daniel, embora também tenha ganhado o nome babilônico, que eram proporcionais aos deuses da Babilônia, aquela coisa toda. Era uma terra de muita idolatria, de muito paganismo. Idolatria e paganismo é praticamente a mesma coisa, é uma redundância querer especificar didaticamente um do outro. Acontece que estes jovens depois passam a ser chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que nós conhecemos os outros, Daniel continua sendo conhecido pelo próprio nome. Neste capítulo 3, estes 3 jovens resolvem que não se curvariam diante da estátua que Nabucodonosor havia feito. E Nabucodonosor manda jogá-los numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E estes homens que jogam os judeus ali dentro da fornalha de fogo, aquele remanescente fiel, temente a Deus, eles se queimam, eles morrem pelo calor da fornalha. E ao mesmo tempo eles olham para dentro da fornalha, o rei Nabucodonosor com os seus homens, eles olham para dentro da fornalha e veem os 3 homens andando, e além dos 3 que eles julgaram, tinha mais um, que era semelhante aos filhos dos deuses. E eles não se queimaram. A fornalha lançava suas labaredas, suas chamas, e aqueles homens andando tranquilamente, sem se queimar, sem sofrer nenhum dano. Nabucodonosor dá ordem para eles saírem da fornalha, e eles saem andando. E depois, quando chega diante dele, já não eram 4 mais, eram só 3. E ele cheira suas roupas, não tinha cheiro de fumaça, seu cabelo não tinha sapecado. E ele fica admirado, porque quando ele ameaçava de julgar aqueles jovens dentro da fogueira, eles disseram: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se não quiser nos livrar, não nos livra. Mas nós não adoraremos aos seus deuses e a sua estátua, ó Nabucodonosor, fique sabendo. Então Nabucodonosor entendeu: o Deus a qual eles servem, o Todo-Poderoso, os livrou da fornalha de fogo. Não tem outra explicação a não ser Deus livrando esses homens da fornalha de fogo. E logo então Nabucodonosor temeu a Deus e lançou um decreto que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Israel, fosse crido e respeitado e temido, se não crido, pelo menos temido, em toda a extensão do império da Babilônia naqueles dias. Por decreto de Nabucodonosor, o Deus de Israel seria temido. Eu quero chamar a sua atenção para este episódio por algumas razões muito óbvias.
e nós vamos expor mais detalhadamente o texto no segundo bloco. Mas você deve entender o seguinte: primeiro, que este fato é fato histórico, não é um conto, não é uma poesia, como pregam os liberais que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, creem apenas que ela é um livro sagrado que contém coisas da palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e de prática, e este fato é um fato histórico, não é um conto de poesia, não é uma fantasia, não é uma parábola, não é uma narrativa de ficção. É um fato histórico ocorrido na Babilônia por volta do ano 570 a.C. Estes jovens são personagens reais. Este rei da Babilônia é uma personagem real. A sua estátua é real. A fornalha de fogo é real. Toda a narrativa é real, não é uma fantasia. Essa história mostra um pequeno grupo de judeus tementes a Deus e que decidiram no seu coração que continuariam tementes a Deus. Eles ousariam ser firmes na sua fé, independente do que acontecesse com eles, independente do mundo à sua volta. A minha pergunta para você que me acompanha nesta noite, neste momento aqui, neste programa, o programa Andando com Cristo, é se você tem essa convicção de fé, ou se você é daqueles que amarelam na hora das provas. Se você tem essa convicção da fé que você tem em Deus, ou se você é daqueles que na hora da provação, na hora da tentação, na hora da provocação, não quer ser desleal, ou desculpa, não quer ser desconfortável com os outros, não quer ser o diferente, então você se molda às circunstâncias à sua volta. Todo mundo está falando que tem que aceitar, então eu aceito. Todo mundo está falando que é bom, então eu também vou falar que é bom. Porque nós vivemos na sociedade assim, pessoas que têm postura, que honra a sua fé, que tem dignidade, que tem o caráter de Cristo, que não se molda aos arrojos e às fornalhas desse século, é taxado da forma mais cruel possível. Mas eu quero saber se você tem uma fé firme ou se a sua fé é vacilante, que não é capaz de suportar as provas, as adversidades, a fornalha de fogo, a pressão, toda a oposição deste mundo contra Deus e contra o reino de Deus e contra os filhos de Deus. Eu quero saber isto de você que está me acompanhando neste instante. Essa fornalha de fogo, conta o capítulo 3 de Daniel, que esses jovens resistiram firmemente. Eles não se curvaram. E se você lê o verso de número 2, dá vontade de rir, quando fala ali, descreve aqui a pompa do Nabucodonosor, os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, oficiais das províncias e tantas coisas, tantos cargos de alto escalão do governo, até engraçado, sátrapas, que eram tipo de cargo público daquela época, da grande administração do Império da Babilônia. Depois, quando você lê o verso de número 3, dá vontade de rir de novo, quando começa a descrever a quantidade de instrumento que estava ali para aquela grande festa. E aqui fala de instrumentos que a gente nem ouve falar tanto, trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, gaita de fole, toda sorte de música. Você dá vontade de rir, mas é para zombar mesmo, é para rir mesmo. A descrição que Daniel faz aqui desta pompa não deixa de ser uma ironia, não deixa de ser para nós hoje analisarmos e dizer assim: para que tanta pompa? Para que tanta empáfia? É para descrever a empáfia e a arrogância de Nabucodonosor,
Às vezes as pessoas assumem o poder e o poder vai para a cabeça deles. E eles se tornam, principalmente governos tiranos, acham que são divindades. E Daniel queria exatamente ironizar esta pompa, esta empáfia de Nabucodonosor. Não saia daí, no próximo bloco nós vamos destacar exatamente os tópicos principais deste capítulo para você entendê-lo ainda melhor. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, nós estamos hoje analisando a fornalha de fogo, Daniel capítulo 3. Se você ligou o seu televisor agora, você está no programa Andando com Cristo, TV Grandourados, e hoje estamos analisando o capítulo 3 do profeta Daniel, da fornalha de fogo. O primeiro quadro que este capítulo 3 nos apresenta é um orgulho irresistível. Talvez você já viu falar no orgulho, mas não no orgulho de Nabucodonosor. Esse orgulho e esta força irresistível se refere ao rei dos caldeus, o rei da Babilônia, Nabucodonosor. A narrativa inicia mostrando que ele ergueu uma grande imagem exatamente para falar do seu orgulho, da sua vaidade. Era comum os reis naquele tempo levantar grandes estátuas de si mesmo para mostrar e deixar na história o seu nome, a sua grandeza. E esta imagem era revestida de ouro, tamanho, a pompa desta imagem. Ela era revestida de ouro e cheia de glória e exatamente um investimento de alto custo.
Se você parar para analisar, é um investimento de alto custo, uma estátua de quase 30 metros de altura, folheada a ouro, 3 metros de largura, erguida no campo de Dura, um monumento majestoso para descrever a glória de Nabucodonosor. Então, uma imagem imensa, e esta imagem fica pronta. Depois de gastar ali uma fortuna, esta imagem fica pronta. Além da pompa da imagem, o Daniel começa a narrar a pompa da cerimônia para a inauguração desta imagem. Talvez você nunca participou de uma cerimônia tão pomposa para inaugurar alguma coisa, nem o portal da sua cidade, nem a praça que foi construída ou reconstruída, nem o monumento aos grandes nomes da história da cidade ou do país, de forma. Esta cerimônia era pomposa, reuniu todos os oficiais do rei. Ali estavam os prefeitos, sátrapas, os governadores, tesoureiros, administradores, enfim. O número era grande porque era uma celebração à altura do grande investimento de Nabucodonosor. A multidão entre os líderes e liderados era imensa, de forma que era uma cerimônia pomposa e o espetáculo tinha como grande atração aquele monumento que o rei Nabucodonosor havia erguido. Chegou então o momento de Nabucodonosor, com toda a autoridade, cortar a faixa, inaugurar a estátua. Era para todos naquele momento, quando fosse tocar a orquestra, era para todos se curvar. E o arauto comunica, alto e bom som, que quando aquela orquestra pomposa, e agora vamos falar da orquestra pomposa, uma estátua pomposa, uma cerimônia pomposa, uma orquestra pomposa para aquela grande cerimônia, trombeta, cítaro, pífaro, harpa, gaita de fole e toda sorte de música, instrumentos vindos de todo o império, de povos de todos os jeitos, toda forma, aquela orquestra pomposa, porque era uma cerimônia em homenagem aos deuses da Babilônia, que através desses deuses a Babilônia tinha dominado todo o mundo daquela época, inclusive Jerusalém, inclusive o Reino do Sul, Judá, havia sido também dominada por Babilônia, por Nabucodonosor. Então, aquela cerimônia pomposa, todos deveriam se curvar diante dos ídolos da Babilônia. Seus deuses haviam dado vitória ao seu povo. E é interessante que para a maioria das pessoas que estavam naquela cerimônia, curvar diante de uma estátua, prostrar-se diante de um ídolo, não era problema. Por exemplo, não era problema para os babilônios. Eles faziam isso constantemente. Não era problema para os demais povos que eles haviam cercado, levado daquelas províncias que haviam dominado, até porque eles eram também pagãos. Não era problema curvar-se diante de uma estátua para a maioria dos judeus que estavam na Babilônia. Até porque eles tinham ido para a Babilônia, levados cativos para a Babilônia, exatamente por causa da sua idolatria. Exatamente porque trocaram o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro, por um ídolo. Então, para eles que lá em Jerusalém já haviam se prostituído contra o Senhor, adorando os ídolos, curvar-se diante de uma imagem não seria problema para eles. Estavam acostumados. Mas era problema para 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles não se curvariam e estavam dispostos a não se curvar diante daquela estátua. Eles estavam dispostos a não se prostrar, independente do prejuízo, independente das circunstâncias. Eu imagino que durante aquele momento, aquela cerimônia, e eles estavam ali, não se acovardaram
e esconderam debaixo de suas camas, de forma alguma. Eles estavam ali nas cerimônias, eles estavam ali entre grandes oficiais da Babilônia, porque o capítulo 1 diz que eles serviam no palácio de Nabucodonosor, era funcionário público, estrangeiro, de primeira classe, servindo dentro do palácio do rei. Não era uma tarefa fácil, como você pensa quando lê o texto. Mas eu acredito que ardia no coração deles a lei de Deus. Por exemplo, o primeiro mandamento, quando diz: não terás outros deuses diante de mim. Enquanto tocavam aqueles instrumentos todos, devia arder no coração desses jovens, e eles disseram: não curvaremos, e se prontificaram: morro, mas não curvo. Meu querido telespectador, nós estamos precisando de pessoas assim, cuja fé tão viva no Deus vivo, que é capaz de dizer: eu não me curvo diante das imagens que são levantadas hoje. E não precisa ser propriamente uma idolatria, que também não se deve adorar, mas eu me refiro a toda essa empáfia que o mundo moderno está lançando sobre nós, sobre os nossos lares, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre os valores do reino de Deus. Nós estamos precisando de pessoas que confiam em Deus, que creem em Deus, que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, e que sabem que o reino de Deus é o maior valor da sua alma, que não estejam dispostos a negociar seus valores por causa do reino de Deus, que não estão dispostos a se curvar diante das estátuas que este mundo tem colocado para nós, e estão dispostos a se manterem fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias. Então, o primeiro quadro é uma força irresistível chamada Nabucodonosor. O segundo quadro que esse texto nos apresenta são 3 objetos irremovíveis. Quando tocaram as trombetas, diz o texto, e que toda aquela multidão começou a se curvar, de repente tem lá Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não se curvou diante da estátua levantada por Nabucodonosor, não deu a ela uma honra que eles tinham aprendido que só podiam dar a Deus. Isso é muito importante para a sua vida e para a minha. Quando tocou a orquestra e aqueles instrumentos piaram, o arauto anunciou que era para todos ajoelharem. Imagina aquela cerimônia. Aquele povo foi se ajoelhando diante daquela estátua, como aquele vento no capinzal. Foi se ajoelhando diante daquela estátua, e de repente olham oficiais do rei e veem Sadraque, Mesaque e Abdinego de pé. Pareciam outras 3 estátuas, tão firme ou até mais firme do que a estátua de Nabucodonosor. E de repente o texto mostra que eles foram denunciados a Nabucodonosor, que manda parar a festa, manda parar a cerimônia para resolver o problema dos 3 moços que não se ajoelharam, e chamaram diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor olhou nos olhos deles e disse para eles o seguinte: é verdade que vocês não se ajoelharam diante da minha estátua? E eles dizem a Nabucodonosor: sim, é verdade. Então Nabucodonosor dá uma segunda chance a eles: vocês estão dispostos a se ajoelharem perante a minha estátua? E eles dizem: não, nós não estamos dispostos. E Nabucodonosor então os ameaça e diz: vocês sabem que eu posso julgá-los na fornalha de fogo? E eles dizem: eu sei. E a fornalha ardia do lado. E Nabucodonosor, indignado, e à medida que a ira dele vai subindo, crescendo e aumentando contra aqueles 3 moços, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. À medida que a fornalha aquecia, ou à medida que a ira de Nabucodonosor aumentava, a fornalha era aquecida, 7 vezes mais foi aquecida. E eles então estão ali dispostos, e eles dizem ao rei Nabucodonosor o seguinte: ó rei, fique sabendo
que se o Deus ao qual nós servimos quiser nos livrar da sua fornalha de fogo ardente, Ele nos livrará. Se não quiser nos livrar, saiba, ó Rei, que nós não nos ajoelharemos perante a sua estátua. Meu querido telespectador, o nosso dever é de sermos fiéis. Deus cuida das circunstâncias. Esses moços não se ajoelharam. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e mandou lançá-los. Homens fortes ataram estes homens, acorrentaram e lançaram dentro da fornalha de fogo. E quando eles foram para lançar, eles mesmos morreram pelo calor da fornalha. É impressionante saber que eles foram lançados ali. E qual que é o resultado disso? O resultado de tudo isto é que, de repente, eles sendo lançados lá dentro daquela fornalha, o rei, cheio de fúria, Nabucodonosor, que já estava alterado, a sua aparência já estava transbordante de ira, e de repente aqueles homens fortes morrem, aumenta mais a ira de Nabucodonosor, e de repente ele olha aqueles 3 jovens que foram jogados dentro da fornalha, esperando o fim deles. Foi o fim? Não, não foi o fim. Fica perplexo Nabucodonosor quando olha e fala, mas eu estou vendo 4, nós julgamos 3, e eu olho e vejo 4, e o 4º é semelhante a filho de deuses. Não era filho de deuses, era o Filho de Deus, Jesus Cristo, uma das teofanias da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Jesus, o Filho de Deus. É ele que passeava com aqueles 3 dentro da fornalha de fogo. E Nabucodonosor então deu ordem que eles saíssem. E quando eles saíram, vieram cumprindo a ordem de Nabucodonosor e saindo, andando normalmente e por ordem do rei, estavam novamente ali diante do rei Nabucodonosor. Então Nabucodonosor não se converteu a Deus. Seria um exagero falarmos, por causa disso Nabucodonosor se converteu ao Deus de Israel. Seria bom se pudéssemos falar isso. Talvez não tão bom no aspecto de bom para nós, para ter um relato da história, da fé, mas teria sido muito bom para Nabucodonosor, se ele tivesse se convertido ao Deus de Israel. Nós não podemos afirmar isso, mas podemos afirmar que Nabucodonosor passou a temer ao Deus de Israel. E ele então faz um decreto e manda para todos da província, dizendo, olha, não há Deus nos céus e na terra, senão o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há outro Deus, senão o Deus de Israel. O verdadeiro testemunho dos filhos de Deus é apresentado diante da sua postura de fé. Meu querido telespectador, talvez você está aí naufragando na fé, tendo vergonha do Evangelho, tendo vergonha da criatura. Talvez você esteja já começando a ceder, pai, mãe, começando a ceder aos encantos deste mundo. Jovens, adolescentes, crianças, estão começando a se curvar perante a estátua de Nabucodonosor. Olha, esses 3 jovens, claro que tinha Daniel, tinha outros, representam o remanescente fiel sobre a terra. Deus sempre vai preservar o remanescente fiel. E sempre as gerações vão saber, há um remanescente fiel no nosso meio. Há alguém que não se curva, há alguém que honra a Deus. Há alguém que preserva o bom testemunho da fé. Há alguém que está disposto a morrer pelo Evangelho, a morrer pelo reino dos céus. E você terá que fazer uma escolha muito simples. Se você fica fora desta fornalha com Nabucodonosor, ou se você está disposto a ficar dentro desta fornalha
com Cristo. É melhor você estar dentro da fornalha com Cristo do que estar fora dela com Nabucodonosor. Pensa nisso. Nós vamos para um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa do dia. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. É sempre bom estar com você, poder levar a palavra de Deus até você. Hoje nós estudamos o capítulo 3 do profeta Daniel sobre a fornalha de fogo. Ouse ser firme. Ouse manter firme a sua fé. Se você já está vacilando, olhe para Cristo, que suportou a cruz, que foi honrado por Deus, que ressuscitou no terceiro dia e vitorioso está no céu, a morte não pôde detê-lo. Olhe para Cristo, ouse ser firme, ouse permanecer firme e inabalável nesta geração, ouse ser um porta-voz do reino dos céus. Eu quero convidar você também para assistir nossos cultos e participar das programações da nossa igreja. Domingo às 9 horas, nós temos a escola dominical, um momento oportuno para você levar a sua família e ensinar a ela a palavra de Deus, e a igreja estará lá ensinando a palavra de Deus aos filhos, também aos adultos. Tem classe para você também. Você também está convidado para o culto à noite, às 19 horas, lá no templo da igreja, a Igreja Presbiteriana de Dourados. Aqui chama a Igreja do Relógio, a Igreja Presbiteriana de Dourados. Nossos cultos acontecem às 19 horas e você é nosso convidado. Na quarta-feira temos estudo bíblico, estamos estudando o livro de Atos, capítulo por capítulo. E o bom de estudar a Bíblia é assim, a fundo, capítulo por capítulo, examinando as Escrituras, pautando a nossa vida por ela. É ali que nós aprendemos a andar com Deus e aprendemos o que Cristo fez por nós quando Ele morreu naquela cruz, a cruz do Calvário. Lembra que Deus te ama e Ele mandou Jesus, o seu Filho, para te salvar. Nós vamos orar. E toda profecia, os dons, as línguas e tudo. Ó Deus, nosso Pai bendito, queremos bendizer-te agora, pela alegria de podermos comunicar a Tua palavra aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, ó Deus, por este momento, quando podemos olhar para a fé, a postura, a firmeza de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não se curvaram perante a estátua, mas permaneceram firmes e inabaláveis. Abençoa aqueles que nos assistem, nos acompanham agora.
para que também possam permanecer firmes e inabaláveis na tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro aqui na TV Grandourados, a TV da família Douradense. Não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e dor.